Rezar em casa é bom, claro que é. Todavia, ir à igreja para uma missa é muito mais importante. Rezar sozinho em casa é uma oração forte, mas rezar com os irmãos juntos numa missa não é somente uma oração forte, é uma potência. E é na missa que milagres acontecem de fato. Experimente. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Diácono Cadu e quero falar com você. Muitas pessoas dizem: eu rezo em casa, não preciso ir à igreja. E de fato, rezar em casa é algo belo, necessário e bíblico. O próprio Jesus rezava sozinho muitas vezes. Porém, a Sagrada Escritura mostra claramente que Deus nunca quis uma fé isolada. O cristianismo nasceu comunitário, sacramental e reunido em torno da Eucaristia. O problema não está em rezar em casa. O problema está em achar que somente isso basta. Jesus não fundou discípulos isolados, mas uma igreja. Jesus fundou uma igreja. Cristo poderia ter deixado apenas uma espiritualidade individual, mas ele fundou uma comunidade. Em Mateus, capítulo 16, no versículo 18, Jesus diz: Tu és Pedro, a pedra, a rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Jesus não disse: cada um viva sua fé sozinho, ou faça a sua espiritualidade sozinho ou sozinha. Não. Ele fundou uma igreja. A igreja significa reunião, assembleia, povo congregado. A própria palavra eclésia significa os convocados, os reunidos. Jesus revela que existe uma graça especial quando os irmãos se reúnem. Em Mateus capítulo 18, no versículo 20, Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Observe, Jesus está em todo lugar, mas aqui ele promete uma presença especial na reunião da comunidade. A oração pessoal é poderosa e muito poderosa, mas a oração da igreja reunida possui uma força espiritual ainda maior, porque ela manifesta o corpo de Cristo unido. Os primeiros cristãos não viviam a fé sozinhos. A Bíblia mostra como era a vida da igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 42 diz: eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aqui parecem 4 pilares, veja: palavra, comunhão,
fração do pão, que é a Eucaristia, e orações comunitárias. Os cristãos não diziam: vou ficar em casa e acreditar em Deus do meu jeito. Não, eles se reuniam constantemente. A missa não é somente oração, a missa é sacrifício e Eucaristia. Muita gente pensa: posso rezar em casa do meu jeito, não é verdade? Mas a missa não é apenas rezar. Na missa acontece aquilo que não acontece lá em casa. Acontece a proclamação litúrgica da palavra, isso em casa não acontece. Mas na missa acontece. O altar, o sacrifício de Cristo tornado presente, a Eucaristia, a comunhão do corpo e sangue do Senhor. Jesus foi claro. Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Aí em João, capítulo 6, versículo 54, Jesus diz isso. Ninguém consagra a Eucaristia sozinho lá em casa, nem o padre consegue, e não tem esse poder, somente na eclésia, juntos, reunidos. A missa é o próprio Calvário tornado presente sacramentalmente. A Bíblia manda não abandonar a Assembleia. Essa passagem é decisiva lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz: não abandonemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Veja que já existiam pessoas dizendo: não preciso me reunir, tá bom em casa. E a palavra de Deus corrige isso fortemente, porque quem se afasta da comunidade, aos poucos, esfria na fé. Somos um só corpo. São Paulo ensina em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, São Paulo diz: vós sois o corpo de Cristo. Um abraço separado não é um abraço. Um olhar não olhado não é um olhar. Um braço separado do corpo perde a vida. O cristão isolado corre o risco de viver uma fé sem correção, sem comunhão, sem sacramentos e sem crescimento espiritual. Deus não salva como povo. Deus salva-nos individualmente juntos com os irmãos no povo. A casa é lugar de oração. A igreja é lugar de encontro sacramental. A Bíblia apoia os dois: oração pessoal e oração comunitária. Jesus rezava sozinho. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirou-se para um lugar deserto para rezar. Mas também Jesus frequentava a igreja, a sinagoga. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: entrou na sinagoga segundo o seu costume. Ou seja, quem ama Jesus também ama reunir-se com o povo de Deus. Uma comparação simples para explicar.
Veja, você pode amar sua família à distância? Você pode? Você pode telefonar? Pode. Mas você pode mandar mensagem? Pode também. Mas nada substitui sentar-se à mesa com a família. Nada substitui você sentar-se lá em casa, na mesa da tua casa, com a tua família. Nada. Assim também é a missa. Rezar em casa é conversar com Deus. E a missa é sentar-se à mesa do Pai, junto dos irmãos. Dizer, eu rezo em casa, não preciso da igreja, é como dizer, eu amo Jesus, mas não quero o corpo dele. E o corpo de Cristo é a igreja, é a igreja. A oração pessoal sustenta a alma, mas a missa alimenta, une, fortalece e salva através da Eucaristia. Por isso, o verdadeiro cristão reza em casa, reza sozinho, reza em família, mas também se reúne com a igreja, especialmente na Santa Missa. Porque sozinho você pode até manter a chama, mas junto da igreja que Deus transforma pequenas chamas em um grande incêndio de fé, é lá o teu lugar. Agora presta atenção. Sim, pode-se afirmar com segurança espiritual e teológica que a Santa Missa é o lugar por excelência dos milagres de Deus. E o maior de todos os milagres acontece justamente nela, na igreja. A presença real de Cristo é lá na Eucaristia que nós encontramos. Muitas pessoas procuram milagres extraordinários, curas, libertações, sinais, manifestações visíveis, mas esquece que em cada missa acontece algo infinitamente maior do que qualquer fenômeno humano. O pão e o vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Na última ceia, Jesus disse, lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele não disse, isto simboliza. Ele disse, isto é o meu corpo. Na missa, pela ação do Espírito Santo, Cristo se torna verdadeiramente presente. Por isso, a igreja ensina que cada missa é a atualização sacramental do sacrifício da cruz. O Calvário não se repete, mas torna-se presente. E isso é um milagre permanente. Observe os evangelhos. Jesus quase sempre agia no meio do povo reunido, na sinagoga, nas multidões, durante as refeições, no templo, entre os discípulos também. Porque Deus age também através da comunhão do povo. A missa reúne a palavra, a fé, o altar, o sacerdócio, a comunidade, a Eucaristia, a presença real de Cristo. Tudo isso cria um ambiente profundo de graça. A fé da comunidade move o céu. Há um detalhe poderoso no Evangelho do paralítico. Veja, lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 5. Jesus, vendo a fé que eles tinham, está escrito lá, não foi apenas a fé do homem,
foi a fé da comunidade que carregava aquele paralítico. Na missa acontece isso. Quando alguém está fraco, a fé da igreja o sustenta. Talvez alguém chegue sem forças na igreja, mas o louvor do outro, a oração da assembleia, a palavra proclamada, a Eucaristia recebida, abrem espaço para Deus entrar, para Deus agir na vida da pessoa. A missa não é um espetáculo de milagres, mas um encontro real com Deus. E muito mais que milagre, é esse encontro com Deus. É importante esclarecer isso. A missa não deve ser buscada apenas por sinais extraordinários. O centro da missa não é emoção, não é arrepio, não é espetáculo, não é manifestação exterior. O centro da missa é Jesus, é a nossa busca. E justamente porque Jesus está verdadeiramente presente, milagres podem acontecer no corpo, na mente, na família, na alma, nos sentimentos, né? Nas decisões, nas libertações interiores. Há pessoas que entram destruídas e saem restauradas sem ninguém perceber na missa. Muitas vezes o maior milagre é invisível. Nem a mesma pessoa sente que foi transformada, que teve um milagre. Às vezes alguém vai à missa esperando uma cura física, uma resposta imediata, algo extraordinário. Mas Deus realiza algo ainda mais profundo. Devolve a esperança para ela ou para ele, tira o ódio, cura traumas, reconcilia famílias, restaura a fé, arranca alguém do pecado, salva uma alma, que é muito importante, é maior de tudo, né? Salvar uma alma. Nem todo milagre faz barulho, minha gente. Os maiores acontecem silenciosamente no coração. E como falei, às vezes a pessoa nem sabe que foi atingida pela mão de Deus por um milagre fabuloso. A Bíblia mostra que Deus age poderosamente na reunião litúrgica, na missa. No Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali o Espírito Santo desceu. Não estavam isolados, não estavam lá em casa rezando, estavam juntos, estavam reunidos. A união da igreja abre espaço para uma manifestação poderosa da graça. Sim, é na missa que milagres acontecem, mas o maior milagre não é o que os olhos veem. O maior milagre é Cristo descer ao altar para permanecer conosco. Toda missa é céu tocando a terra. Toda missa é Deus visitando seu povo. Toda missa é uma oportunidade de cura, de libertação, de conversão, de fortalecimento, de salvação. Porque onde está Jesus verdadeiramente presente, o impossível nunca permanece impossível. Por isso, a missa é bom rezar em casa, é muito bom, é forte. Mas na missa, diante de Deus, na casa do Pai, não é só uma oração forte que vai sair de você, será uma potência em oração. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.